18h13. Uma boa noite a todos os ouvintes da Folha FM. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues e começamos agora o Folha no Ar, segunda edição, com a participação do jornalista Arnaldo Neto. E hoje, ainda na etapa de São Francisco de Itabapoana, hoje nessa sexta-feira, dia 30, vamos conversar com a atual prefeita e candidata à reeleição, Francimara Zeredo. Uma boa noite para Arnaldo Neto. Arnaldo, boa noite. Prazer novamente estar com você. E também o prazer de falar dar as boas-vindas à prefeita Francimara. Muito obrigado pela sua presença e boa noite aos dois. Você me ouve, Arnaldo? Francimara, você me ouve? Pois é, mas eu não estou ouvindo vocês. Por alguma razão. Alô? Arnaldo, Francimara? Vale ajustar isso que eu sei qual é o problema. Ah, bom, já consegui aqui. Fui fuçando aqui, que não é uma coisa que eu tinha que fazer, mas fui fuçando e achei. Francimara, por favor. Boa noite, Francimara, que já estava falando com a gente. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, boa noite. Ah, agora aqui resolvi. Obrigada pelo carinho, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui falando com vocês. Muito obrigada a todos vocês. Vamos lá então, vamos lá. Vamos começar nosso bate-papo então. A gente está agora num período eleitoral, né? A gente falando aí sobre essa conjuntura da política de São Francisco. Eu vou começar com a mesma pergunta que eu fiz aos dois oponentes, na verdade. Agora são dois, né? Consolidou 3 candidatos. Então, eu queria saber de você como que está a disputa, primeiramente, nesse cenário de pandemia, nesse cenário em que não pode ter campanha presencial. Não pode ter campanha presencial e sim mais pelas redes sociais. Calma aí, só um minuto, Francimara. Conseguiu entender minha pergunta, Francimara? Não, porque eu estava ouvindo todo mundo falando, não estava conseguindo te entender. Eu vou repetir a pergunta então e vou só mandar uma comunicação aqui lá para o estúdio. Aí eu estava falando de como fazer uma campanha, sobretudo você, prefeita, como fazer uma campanha num momento desse de pandemia, num momento desse em que não pode estar tanto na rua e usando mais as redes sociais. Então, Arnaldo, é uma campanha totalmente diferente de todas, né? Não só para mim aqui em São Francisco, mas para o Brasil inteiro. E eu vejo que, para mim, hoje a gente está fazendo as caminhadas, né? Não como era antigamente, com aquela quantidade de pessoas atrás, mas a gente tem feito as visitas nas comunidades e à noite a gente também tem feito as nossas pequenas reuniões em residências, em reuniões pequenas, acaba sempre tendo bastante gente, mas a gente tem respeitado todos os nossos encontros, as nossas reuniões que a gente tem feito. A gente tem uma pessoa para estar medindo a temperatura, álcool, sempre higienizando as mãos com álcool. Então, é uma campanha totalmente diferente, uma campanha de rede social, e a gente tem usado bastante também as nossas redes sociais. Certo, então, mas assim, essa dinâmica de rua, para você que é prefeita, quando acontece uma reunião dessa, você que é prefeita e candidata à reeleição, é uma cobrança maior, sobretudo depois de uma série de decretos e flexibilizações? Mas a cobrança, embora tenha um candidato que é médico, um dos seus oponentes também que é médico, mas você, por ser prefeita, você sofre algum tipo de críticas ou de cerceamento, digamos,
vou dar um outro termo, uma cobrança maior por causa desse fato de durante a pandemia acontecer algum tipo de reunião, Francimara, ou está mais tranquilo? As pessoas estão entendendo que essas normas estão sendo seguidas? Não, graças a Deus em relação a isso não. Às vezes existem algumas pessoas que questionam, sim, um buraco, uma iluminação, alguma coisa assim, nesse sentido. Não vou dizer que não tem, porque tem, mas em relação à pandemia não, porque a gente vem respeitando sempre e todos os decretos que a gente fez aqui no município foi baseado acompanhando o governo do estado e também o Ministério da Saúde, e todos os nossos decretos que foram feitos aqui no município foram pensando justamente no melhor para a nossa população. Então, hoje, infelizmente, a gente tem que continuar com a campanha eleitoral, porque a campanha está aí. Eu estou prefeita, mas sou candidata à reeleição, então eu também tenho que sair para a rua. Sou uma paciente de risco devido ao meu tratamento ainda do CA de mama. Tomo todas as medidas possíveis, mas às vezes existe aquela pessoa que vem abraçar, é inevitável, eu não vou recusar um abraço, mas a gente vem mantendo todas as regras do Ministério da Saúde. Mas é natural, as pessoas estão entendendo, sim. Francimara, e com relação à disputa em si, né? Mais uma vez a gente caminha aí para um embate entre representantes vinculados, no seu caso, né, já que você é casada com o Frederico, a família Barbosa Lemos e o ex-prefeito Pedrinho Schereni, filho do também ex-prefeito já falecido Pedro Schereni, embora tenha a terceira via aí, que é a candidatura do Papinho, que tem se colocado como uma opção nesse cenário. Mais uma vez, o embate deve se afunilar para esse, digamos, conflito político entre famílias? Não, eu não vejo nessa maneira. Desde a outra entrevista que eu dei a vocês, eu falei em relação a isso. As pessoas aqui usam muito isso, que é um embate entre as duas famílias. Aí o candidato Papinha vem falando que chega de Schereni, chega de Barbosa. Eu não vejo assim, tendo em vista até que muitas pessoas da família do Pedrinho Schereni hoje caminham com a Francimara, como o seu cunhado, o Zé Renato Pontes, a sua prima Patrícia Schereni. Então eu observo que são dois grupos políticos que nasceu, o São Francisco nasceu na mão desses dois grupos políticos, e eu vejo muito natural essa questão. E a minha política é diferente, eu faço uma política diferente, eu não vejo que é uma decisão acirrada dessas duas famílias, assim, dois grupos políticos, mas que se respeitam e querem o melhor para São Francisco. Por falar no Zé Renato, né, eu ia tocar também nesse assunto. O Zé Renato ele chegou a dar uma entrevista à Folha FM, no Folha no A1, que você também participou, assim como outros pré-candidatos, todos os pré-candidatos aí de São Francisco participaram, no Folha no A primeira edição, que vai ao ar às 7 da manhã. E lá naquela entrevista o Zé Renato tinha se colocado como um dos nomes de oposição ao seu governo, e que daí sairia um nome da oposição, né? Porque tinha a questão de Pedrinho, que estava ainda judicializada. Só que quando ele coloca a candidatura dele e anuncia a renúncia, ele vai te apoiar. O que aconteceu aí nesse meio tempo para você e o Zé Renato se alinharem? E para você, qual a importância desse apoio de um ex-candidato a prefeito na sua coligação? Então, eu vejo da seguinte forma, o Zé Renato Pontes, a gente tem uma amizade, eu e a minha família, o Frederico, a gente já tinha essa amizade, independente dele ser cunhado de Pedrinho, respeito demais isso, né? Deus me livre mudar essa minha opinião em relação a esse respeito, só que a gente já tinha uma amizade, um respeito, um tratar de amizade realmente. E quando o Zé Renato, até na entrevista com vocês, ele ponderou isso, que ele tinha uma amizade com a gente, comigo e com o Frederico. Então, quando ele abriu mão da sua candidatura e veio apoiar a candidatura da Francimara, no qual ele também fez a sua convenção, declarou, colocou o seu nome, né, teve a convenção, me convidou também, mas naquele momento eu até iria, mas em respeito ao Pedrinho Schereni, por ser seu cunhado, eu não fui à convenção. E quando ele abre mão da candidatura e vem apoiar a Francimara, eu vejo que ele, como uma pessoa respeitada também no nosso município, um empresário bem-sucedido, de nome, todos conhecem o Zé Renato Pontes no nosso município e fora do nosso município, eu vejo da seguinte forma, não teve acordos políticos, até porque o Zé Renato não precisa disso, e eu também não faço política dessa maneira. Eu vejo que o Zé Renato viu e observou o trabalho que a gente vem desempenhando à frente do município e viu que a melhor opção para o São Francisco é Francimara, por isso que ele veio apoiar, declarou seu apoio a Francimara.
Francimara, e nos bastidores, pelo menos, a informação que chegou até a mim, foi que lá na sua convenção, horas antes da sua convenção, você teve uma reunião com o Zé Renato já para tentar alinhar nesse sentido, de que vocês caminhassem juntos. Inclusive, você teria chegado à sua convenção um pouquinho atrasada por causa dessa reunião. Isso aconteceu? Esse diálogo já estava acontecendo desde lá? Não, não cheguei atrasada na convenção, porque a convenção foi na minha casa, então eu não cheguei atrasada na convenção. Nós tivemos 2 convenções, foi uma de 9 a 1 e depois a outra até às 5 horas da tarde. E o Zé Renato teve minha residência depois da minha convenção, era mais ou menos umas 5h30, 6 horas, para fazer o convite para a mim e a minha família, eu e o Frederico, estarem participando da convenção dele, que seria no outro dia, na segunda-feira. Para isso que ele veio aqui, mas em momento nenhum teve acordo nem conversa antes disso. Ele foi almoçar, já jantou com a gente, já tomou café, a gente já conversou de política, mas nunca nesse acordo dele renunciar e vir para Francimara. Nós estivemos juntos, sim, no dia da minha convenção, mas para ele me fazer um convite para estar presente na convenção dele. Certo. Agora a gente está falando da vinda só um minutinho, deixa eu fechar aqui que tem um áudio vazando. Acontece em programa ao vivo, peço desculpa. Mas além da questão da vinda do Zé Renato, a vinda do Zé Renato para o seu grupo, tem do outro lado o anúncio do Cláudio Henrique, seu atual vice-prefeito, de apoiar o candidato Pedrinho Xerene. O que aconteceu aí nesse meio termo dessa campanha, durante essa campanha, que levou o seu Cláudio, como é conhecido, a declarar esse apoio ao Pedrinho Xerene? Então, Arnaldo, momentos antes de estar vindo aqui para estar passando essa entrevista para vocês, eu fui até acompanhar a entrevista do Pedrinho, porque eu confesso que eu estou sem tempo para isso, que eu tenho andado bastante. Em relação ao seu Cláudio, eu vi quando ele falou que o seu Cláudio sempre foi do grupo dele. Então, a única coisa que eu vou questionar e que eu me questiono todos os dias, se o seu Cláudio estiver ouvindo essa entrevista também, eu sempre tratei o seu Cláudio com muito respeito, com muita admiração. É uma pessoa que tem um nome muito respeitado, sim, no nosso município. É o vice-prefeito da cidade, trabalhou e lutou para ser eleito junto comigo. E pelo simples fato, eu, Francimara, escolhi um outro nome para ser vice comigo, não pelo fato de seu Cláudio não ter importância na conjuntura política minha, no meu grupo político. Eu até falei para ele, no meu governo, no meu grupo político, ele poderia ser o que ele quisesse. Tanto que ele foi secretário de Agricultura, o filho foi secretário de Agricultura. Nós nunca brigamos, nunca, muito pelo contrário. Tenho um respeito enorme. Então, se hoje, por ele não fazer parte do grupo, dele não fazer parte, dele não ser candidato a vice-prefeito comigo, dá o direito dele pular para o grupo de Pedrinho, eu confesso a você que eu não consigo entender qual foi esse raciocínio. Mas respeito, eu vejo que isso é natural na política, tanto que o seu Pedro Xerene era o Zé Antônio Alexim, depois escolheu o seu Cláudio. O Zé Antônio soube administrar bem essa situação. O próprio Amarim de Buena era o vice de Pedrinho, hoje é o Marcelo Garcia. Então, não entendi. Eu só acho que ele, mesmo estando hoje ao lado de Pedrinho, ele vai ter muito orgulho de ter sido um vice-prefeito que foi reconhecido pela prefeita. Todas as coisas boas que nós fizemos no nosso município, o nome dele está lá nas placas junto com o meu. Candidata, e com relação ao desenrolar da campanha em São Francisco, né? Como eu falei, nós temos 3 candidaturas. Eu até perguntei isso ao Pedrinho também. Nós temos a candidatura do Pedrinho, que é o ex-prefeito, a sua, e aí vem essa questão dos nomes, que tanto você quanto ele dizem que não consideram que seja isso, mas quanto mais para quem acompanha de longe, fica muito, chama muita atenção esse diferencial de São Francisco, né? Para quem acompanha de longe não tem dúvida disso. Mas tem uma terceira via. Só que na prática, na rua, no dia a dia, como que você está acompanhando a campanha? Está realmente afunilando para essa polarização entre vocês dois? Eu acredito que sim. Eu não vou aqui, não sou soberba, né? Mas a gente está na rua. A minha campanha passada, eu fiz a minha campanha na rua andando. Hoje eu estou prefeita, mas faço a minha campanha da mesma forma que eu fiz da outra vez. Ando nas ruas com a mesma humildade, ando olhando no olho do meu eleitor. Quando o meu eleitor fala que não quer votar na Francimara, eu pergunto por quê.
E eu sempre falo, não é uma iluminação, não é um buraco que me tira a credibilidade de ser prefeito dessa cidade novamente. Então, eu vejo uma polarização, sim, entre a Francimara e o Pedrinho. Lógico que o nome do candidato Papinha também é citado, mas eu vejo uma polarização, sim. Eu vejo que a disputa vai ser realmente entre Francimara e Pedrinho. Você já é prefeito do município, na última eleição de 2018, a maioria do eleitorado de São Francisco, a maioria maciça do eleitorado de São Francisco votou no segundo turno no candidato a presidente, o atual presidente Jair Bolsonaro. O Papinha, enquanto candidato, tem se colocado como candidato do Bolsonaro. A influência, de alguma forma, daquela eleição de 2018 nessa eleição de 2020, por ele se colocar como candidato do Bolsonaro, você acha que isso pode mudar, de alguma forma, a configuração política aí na cidade? Olha, eu acredito que não. Eu vejo que o Papinha ele faz essa campanha porque todo mundo, né, polarizou Bolsonaro, mas eu acho que a gente tem que fazer. Eu faço a minha campanha não baseando e me segurando em ninguém. Eu faço a minha campanha baseada no que eu já fiz pelo meu município e divulgo o meu trabalho, as pessoas reconhecem o meu trabalho e eu quero ser candidata. Eu sou candidata, quero ser reeleita pelo meu trabalho, não por causa do presidente, governador. Lógico que nós precisamos de todos, tanto do governo, do estado, tanto do governo federal, mas eu faço a minha campanha baseada no meu trabalho. O Papinha usa essa imagem do Bolsonaro como se, eu não vou dizer que não vá fazer a diferença, sim, nem estou desfazendo aqui do nosso presidente, longe de mim isso, mas eu vejo que ele deveria fazer a campanha realmente em projetos. E se ele tiver realmente o apoio do presidente, acho que é muito válido, mas não fazer uma campanha sempre que Bolsonaro, eu acredito que ele deveria fazer em cima dos projetos dele. E com relação à eleição à Câmara no seu grupo político, né? Você tem maioria na Câmara, né? A maioria desses candidatos, até o seu vice se eu não estou enganado, é um dos vereadores de mandato, não é isso? Sim. E a maioria dos vereadores, a maioria é candidato à reeleição. Como que o seu grupo político tem trabalhado nessas contas, numa política totalmente diferente, por causa da pandemia, por causa de não poder ter coligação na proporcional? O que seu grupo político almeja de cadeiras na Câmara na próxima legislatura? Eu acredito que o meu grupo político hoje, a gente consegue fazer 11 vereadores. Eu acredito que sim, nós estamos trabalhando para isso. Respeito todos os vereadores e, mais uma vez, eu falo aqui, eu faço a minha política. A campanha passada, não, só para você entender um pouco, o Pedrinho tinha maioria, eu só tinha a Yara como vereadora naquele momento, que apoiava o meu grupo político. Eu tinha 20 candidatos a vereadores, o Pedrinho tinha 12, né, tinha deputados, tinha governo do estado, todo mundo acreditando em cima da candidatura do Pedrinho. Os meus candidatos a vereadores fizeram 3.300 e alguns votos, e o deles quase 19 mil votos. Então a gente viu que o povo de São Francisco quis votar na Francimara. E hoje eu faço a minha campanha, tenho os candidatos a vereadores, todos são meus amigos, sempre tratei com muito respeito e admiração todos os vereadores, independente de ser da base ou não. Acredito sim que o meu grupo político hoje faz 11 candidatos a vereadores, e eu conto com o apoio deles, assim como eu saio às ruas pedindo o meu voto. Não fico sentado esperando que ninguém vá buscar, eu busco, assim como eu fiz na outra vez. Francimara, eu vou até pedir desculpa você no ar aqui, que hoje é dia de fechamento do jornal e eu tô te ouvindo, tô prestando atenção em tudo, mas às vezes eu abaixo aqui. Inclusive nós estamos apurando, Marco, até por isso eu entrei atrasado, a gente está apurando lá em São João da Barra uma denúncia envolvendo o vereador de mandato e até possível prisão. A gente está apurando isso, assim, se conseguir confirmar, a gente traz ainda aqui no Folha no Ar, senão claro. No folha1.com.br. Claro, eu faço todo o controle do tempo para que a candidata Francimara tenha exatamente o mesmo tempo que todos os candidatos tiveram. Isso é o mínimo que a gente tem que oferecer quando a gente propõe o debate. Eu vou colocar uma pergunta que a Francimara pode optar por responder agora ou mais na frente, como ela achar. Já que você tem o Zé Renato Pontes te apoiando e ele ser um produtor rural de sucesso, eu queria que você depois fizesse um resumo dos planos seus de governo para atingir essa parte rural, já que São Francisco tem DNA rural também, principalmente em fruticultura.
que eu queria que depois, ou a hora que você pudesse, falar sobre isso. Posso responder, sim, sem problema nenhum, posso responder agora. Então, o Zé Renato Pontes, assim como o atual vice-prefeito da cidade, que foi o meu secretário de Agricultura, é também um produtor rural que expande em várias áreas do nosso município. Leite, goiaba, abacaxi. E hoje eu foquei nessa primeira gestão minha na saúde e na educação. Foi o nosso foco. E também já preparando o nosso, vamos dizer assim, do meu jeito de falar, que vocês já estão acostumados, do meu jeito simples de falar, preparando o terreno para o próximo mandato, para aí sim a gente fazer um agronegócio de verdade, como nunca foi feito no município de São Francisco. Prova disso que nós enviamos um projeto para a Câmara para desmembrar a Secretaria de Agricultura para a Secretaria de Pesca, para que a gente possa estar trazendo mais desenvolvimento, não só para a agricultura, mas também para a área de pesca, tendo em vista que são as duas maiores fontes de renda do nosso município. A gente pôde observar, vocês como jornalistas vão saber falar melhor até do que eu, fomos reconhecidos como o 15º município do Brasil, que mesmo em tanta pandemia não teve, perdi a palavra aqui, não teve desemprego, foi o município que mais empregou. Isso gera de quê? Da cana-de-açúcar, da mandioca, do leite, do aipim, do nosso balcão de emprego. Então, nós vamos sim fazer um agronegócio de verdade, porque assim como eu me considero uma prefeita, o que eu ouço da população, que fez pela saúde, pela educação, eu quero também fazer pela agricultura, pela pesca e pelo turismo. Marco Antônio, são 18h35 agora. Eu tenho quanto tempo? Nós temos ainda 5 minutos. 5 minutos para esse primeiro segmento. Só vou concluir, que eu pois não. esquecido aqui. Estamos aqui em fase, vamos entregar, acredito que até o começo do mês agora, o nosso mercado municipal, tendo em vista também para aumentar essa renda da agricultura no nosso município. Então, nós vamos entregar o mercado municipal, onde teremos 80 boxes para o aipim, as hortaliças, e 6 para o setor pesqueiro, para a nossa pesca. Então, a gente vai também gerar a economia dentro do nosso município com esse mercado municipal. Simara, mas aí continuando nessas questões, no próximo bloco a gente vai estar dando prosseguimento à questão dos seus planos de governo. Mas eu vou fazer uma pergunta ainda desse mandato, não falando sobre o seu plano de governo, na área da saúde. A gente falou agora há pouco sobre, já no início da nossa entrevista, sobre essa campanha no meio de uma pandemia. Como que você avalia, eu perguntei isso a todos os outros candidatos, como que você avalia, aí fazendo uma avaliação própria, o seu desempenho como prefeita à frente do município durante essa pandemia? Olha, eu posso falar para você que o que eu vou avaliar em relação à saúde do meu município, eu até vou pedir desculpa a vocês, mas eu acompanhei a outra entrevista do ex-prefeito e quando ele fala que no meio da pandemia eu deveria ter aproveitado uma oportunidade e implantar um CTI dentro do município de São Francisco, eu vou ser obrigada a até dar risada dessa resposta que ele deu a vocês, porque nós tínhamos uma saúde que nem uma rampa em um hospital para chegar no segundo piso, no segundo pavimento do hospital, estava caindo, estava interditado. Uma emergência que estava fechada desde 2009. Então, o ex-prefeito falar que eu poderia ter aproveitado o que ele deixou para montar um CTI, e também ele falou que as crianças vão parar de nascer em campos. Então, hoje eu digo para vocês que eu me considero, não tenho diploma de doutor, não tenho meu 3º grau completo, mas o meu secretário de saúde é advogado, eu me considero que eu fui uma das melhores gestoras na saúde do nosso município. Porque quando ele fala que nossas crianças têm que parar de nascer em campos, ele esqueceu também de falar que as nossas crianças tinham que parar de morrer na gestão dele, que ele, como médico, não conseguiu trazer para o nosso município o tão sonhado soro do escorpião. E eu, com a minha humildade, com o secretário advogado, sem ter o meu diploma de doutor, eu consegui trazer para São Francisco Tabapuana o soro do escorpião. Ele, como médico radiologista, não tinha um aparelho de raio-x que funcionava, só tínhamos um. Hoje nós montamos um centro de diagnóstico e imagem dentro do Hospital Municipal Manuel Carola, onde nós temos um tomógrafo, onde nós temos um raio-x digital,
onde nós temos uma impressora digital, onde nós temos um aparelho de ultrassonografia novinho, o nosso aparelho de tomografia é de 16 canais, temos um laboratório de análises clínicas dentro do setor de imagem, temos ecocardiograma, eletrocardiograma. Então, abrimos a emergência do hospital que estava fechada, reformamos a rampa do hospital, reformamos a parte superior e fizemos 23 leitos, todos climatizados com ar-condicionado. O nosso centro cirúrgico, que estava fechado desde 2009 também, já está pronto. Compramos 2 carrinhos de anestesia, o foco já está instalado, os médicos já estão preparados. A gente ainda não inaugurou o nosso centro cirúrgico, porque o nosso centro cirúrgico hoje está servindo de isolamento para o Covid-19. Então, se não fosse a pandemia, nós já tínhamos colocado para funcionar e colocar as nossas crianças, além de não morrerem mais no município de São Francisco por picada de escorpião, elas estariam nascendo também aqui no nosso município. Então, eu acredito que antes do final do meu mandato, mesmo com a pandemia, as nossas crianças vão voltar a nascer no nosso município, vamos voltar a fazer pequenas cirurgias, como cirurgia de hérnia, cirurgia para mulher não ter mais filho, criança, enfim, a gente vai poder fazer isso no nosso município, coisas que no governo passado a gente não conseguia ter nenhuma emergência. Se você sofresse um acidente, você tinha que entrar no meio da recepção do hospital. Então, eu me considero, sim, uma prefeita que deu uma cara nova à saúde de São Francisco. Precisamos avançar? Muito. Mas de onde nós viemos, para onde nós estamos, compramos 7 ambulâncias de grande porte. Então, acho que nós evoluímos muito, sim. Bom, são 18 horas e 40 minutos certinho. Então, Marco, pois não, Arnaldo. só para confirmar a informação que eu trouxe ainda, extraoficial, está confirmar, realmente nós tivemos uma prisão em São João da Barra. O vereador Ronaldo Gomes de Souza, o popular Ronaldo da Saúde, ele foi preso agora à tarde, cumprimento de mandato de prisão por parte do GAECO do Ministério Público, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A acusação é de peculato. Segundo a denúncia, ele nomeou como chefe de seu gabinete a empregada doméstica e estaria aí configurado algum tipo de desvio. Estamos apurando mais detalhes, mas a informação acaba de ser confirmada pelo Ministério Público. Eu estava nessa apuração quando entrei no programa, até mesmo por isso, quando eu falei com vocês aí pelo WhatsApp, eu não estava falando exaltado com vocês, é que eu estava no pique da apuração. Tá certo. Aí, estou confirmando essa informação. Programa ao vivo é assim mesmo e as coisas não param de acontecer, não é? Não, os acontecimentos de São Francisco, de São João da Barra, não estão parando porque o Folha no Ar está no ar. Não é verdade? Nós vamos então a um pequeno intervalo e já voltamos daqui a 4 minutos para conversar com Francimara. Vamos lá então. Reviva!